Num passado distante, a grandiosidade de uma nação era medida pela extensão de suas terras. Aqueles com vastos territórios eram tidos como os mais poderosos. Contudo, ao longo dos séculos, essa concepção, essa ideia de poder evoluiu. Hoje, o prestígio de uma nação, de um país, não se vincula exclusivamente ao tamanho do seu território, mas sim à sua força econômica e à sua tecnologia produzida de fato. Neste momento, compartilharei a narrativa de um país com uma extensão geográfica gigante e uma população notável. Apesar dos desafios econômicos, imagine um lugar com 95 milhões de habitantes e uma vasta área de mais de 2.350.000 quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado do Amazonas. Este país está no coração da África, no centro do continente, sendo conhecido como Coração da África. Bem-vindo à República Democrática do Congo. Até 1960, essa nação foi colonizada pela Bélgica e França. Após décadas de um estilo de vida rudimentar, onde milhões viviam com menos de $1 por dia, o país buscou sua independência. Localizado no centro da África, faz fronteira com países como o Sudão, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia e Angola. A moeda local é o franco congolês. Embora seja possível realizar transações com cartões de créditos, no entanto, é proibido levar essa moeda para fora do país. Ao partir, é necessário convertê-la em dólares. A renda média de um adulto gira em torno de 172 mil francos congoleses por mês, equivalente a cerca de R$340 na cotação atual. Agora, pense em ter alguns francos congoleses no bolso e deseja fazer compras no mercado. Como você acha que os preços estão? E qual seria o valor do real brasileiro neste contexto? No mercado da República Democrática do Congo, você pode comprar pão de vendedores ambulantes por 300 francos congoleses, aproximadamente 60 centavos. Já uma bebida famosa feita com suco de romã custa cerca de R$2 brasileiros. Se preferir, pode adquirir 3 pacotes de biscoitos da Oreo, por exemplo, por um valor semelhante em francos congoleses. Devido à falta de transporte público confiável, negociar com motoristas de táxis é essencial, já que a maioria não possui taxímetro. Uma corrida média na capital custa cerca de 4 mil francos congoleses, equivalente a R$8, proporcionando uma maneira conveniente de se locomover. Apesar de parecerem atrativos para alguns, esses serviços não são facilmente acessíveis à população que vive de fato no local. Além disso, é expressantemente proibido fotografar em aeroportos, edifícios públicos e na frente dos palácios do governo, pois esses locais são considerados pontos críticos para a segurança nacional da República Democrática do Congo. Ao visitar o país, é crucial respeitar essas regras. Os soldados permanecem em alerta contra qualquer pessoa com uma câmera em mãos. Vale destacar que o nome do país, que inclui a palavra Congo, na verdade representa uma tribo cujo significado é caçador. Com mais de 200 grupos étnicos africanos e dezenas de tribos, a população mais numerosa, aproximadamente 17 milhões de pessoas, reside na capital, Kinshasa. A língua oficial é o francês, tornando Kinshasa a maior cidade francófona do mundo. Nesta cidade agitada, conhecida como a capital, a primeira impressão pode ser de modernidade. No entanto, ao percorrer suas ruas, mesmo nas áreas centrais, depara-se com estradas de lama e a presença predominantemente de motocicletas, devido ao seu baixo custo de aquisição. Carros particulares são raros, mas os micro-ônibus cheios de passageiros locais são uma visão muito comum por lá. A eletricidade é escassa na maioria das residências, e mesmo onde é disponível, as interrupções são frequentes.
O lixo doméstico é descartado nas ruas, uma vez que a coleta de resíduos é muito deficiente. Passear pelo mercado pode significar estar cercado por diversas bactérias no ar. É vital lembrar que, devido a situações semelhantes em outros países africanos, é altamente recomendável tomar vacinas essenciais, como contra a malária e a febre amarela, ao viajar para qualquer lugar da África. A difícil situação deste grande país não se resume apenas à sua exploração passada. Como muitos países africanos, a República Democrática do Congo enfrenta sérios problemas de corrupção, atribuídos principalmente à falta de educação e da competência dos governantes. A maioria dos líderes do país provém de origens empobrecidas e, ao alcançarem o poder, frequentemente exploram o país em seu próprio benefício. Em um exemplo notável, um líder anterior desviou 5 bilhões de dólares do tesouro do Estado na década de 70. Embora tenha sido derrubado em um levante de 1996, os problemas persistiram com os líderes subsequentes incapazes de deter a corrupção. Hoje, apenas uma pequena elite vive em relativo luxo, em grande parte composta por parentes de políticos em cargos governamentais. Os filhos desses políticos evitam as áreas mais pobres, preferindo os bairros ricos e elitizados da cidade. No entanto, as áreas empobrecidas, há indivíduos que vivem como se fossem ricos, especialmente na indústria da música, trazendo um toque de cor à vida no país. Infelizmente, devido a líderes corruptos e seus descendentes, o investimento no povo é escasso, resultando em condições de vida primitivas. Por exemplo, no mercado, muitas pessoas não têm carrinhos de compra e carregam seus alimentos na cabeça. Em algumas regiões, as passagens de trens são inacessíveis, levando as pessoas a viajar nos tetos dos trens, penduradas ali mesmo. Nas estradas públicas, alguns trabalham como carregadores, varredores de ruas ou vendedores ambulantes para conseguir sobreviver no país. Devido à escassez de carne saudável, as pessoas recorrem a fontes alternativas de proteína, como larvas, ou adotam métodos mais difíceis, como comprar mantimentos na cidade e revendê-los nas aldeias, muitas vezes percorrendo longas distâncias de bicicleta. Contudo, as bicicletas são frequentemente utilizadas como veículos de carga. Os caminhoneiros que transportam produtos entre cidades também enfrentam desafios, encontrando surpresas imprevisíveis ao longo do caminho, como estradas estreitas, pântanos traiçoeiros que afundam e pneus perfurados por objetos cortantes. O país está confrontando uma série de questões de segurança em suas vidas, com as forças de paz das Nações Unidas atuando nas fronteiras para prevenir um possível conflito entre os estados africanos. A principal razão para as relações diplomáticas tensas entre esses estados é a escassez de empregos e recursos nacionais limitados, o que os leva a competir pelos recursos entre outras nações. Os depósitos de minerais preciosos, como cobalto e o ouro, são os recursos mais valiosos da região, tornando-se alvos frequentes de grupos rebeldes. Enquanto a importância do ouro é amplamente compreendida, vale ressaltar que o cobalto desempenha um papel vital em nossas vidas, sendo um componente essencial na maioria das baterias de lítio, por exemplo, presentes em telefones celulares e laptops. Empresas chinesas perceberam há anos que as reservas de cobalto no país se tornariam valiosas e, como resultado, adquiriram 15 das 19 empresas de mineração do Congo, ou seja, 15 das 19 empresas de mineração do Congo são chinesas. Portanto, ao adquirir um dispositivo eletrônico fabricado na China, é importante saber que seus materiais brutos provavelmente foram extraídos do Congo. Além disso, as empresas chinesas estabeleceram centros de pesquisas para a mineração de ouro nas profundezas do Rio do Congo, com mais de 90% do ouro extraído indo diretamente para empresas. Os trabalhadores locais enfrentam diversos desafios, incluindo desentendimentos e brigas frequentes durante o trabalho, devido à falta de conceitos de segurança no local, resultando em muitos acidentes.
Os africanos muitas vezes perdem o controle e brigam entre si, em grande parte devido à ausência quase total de medidas de segurança no local de trabalho, sendo os representantes das empresas frequentemente culpados por tais incidentes. Além das minas, muitos trabalhadores africanos dependem da água dos rios para suas necessidades hídricas. Apesar de beberem água lamacenta e turva, alegam que seus corpos se adaptaram a essa situação e que eles não adoecem. No entanto, é importante notar que o consumo constante de água lamacenta pode resultar em doenças cardiovasculares futuras e obstrução do sistema digestivo. Em algumas regiões, tentativas são feitas para fornecer água limpa em latas, mas a quantidade disponível é insuficiente devido à grande população. Quando um caminhão-tanque de água é avistado, as pessoas correm com recipientes de plástico, pois cada gota de água é inestimável para elas. Diante dessa escassez, algumas famílias congolesas preferem viver em acampamentos estabelecidos por organizações humanitárias, pois não conseguem mais sustentar-se. No entanto, a quantidade de tendas não é adequada para atender aos 90 milhões de habitantes e suprir todas as suas necessidades. Os trabalhadores nas minas expressam insatisfação com sua situação, trabalhando em condições consideradas inaceitáveis, constantemente cobertos de sujeira enquanto cavam minérios na terra. Recebem apenas alguns dólares por mês e, como resultado, desenvolvem uma visão muito negativa das empresas chinesas, considerando que estas proporcionam condições de trabalho precárias. De fato, as condições de trabalho dessas pessoas são inaceitáveis. Em alguns casos, os congoleses optam por se isolar completamente da sociedade, escolhendo uma vida primitiva em tribos no coração das florestas. Armam armadilhas com arcos e flechas para caçar animais, mantendo as tradições de seus antepassados e evitando a vida na cidade. No entanto, as profundezas da floresta também apresentam seus próprios desafios e suas vidas estão longe de serem livres de perigos. Durante a caça, podem deparar-se subitamente com um bando de gorila, e a atitude mais sensata desses casos é fugir, mesmo que possuem habilidades consideráveis de luta e sobrevivência na natureza. Enfrentar gorilas ou leões ainda representa um risco extremamente elevado. A vida no país é ainda mais desafiadora para as mulheres, que enfrentam uma significativa deterioração de sua saúde mental. Muitas das mulheres buscam superar os traumas vivenciados justamente com seus filhos em centros de reabilitação, dada a frequência de ações prejudiciais contra as mulheres em todo o país, após um conflito de civil com tribos. Muitas mulheres são sequestradas e sujeitas a abusos. Em uma nação onde a vida já é uma batalha para os homens, as mulheres enfrentam 3 vezes mais dificuldades. Apesar dos esforços das forças das Nações Unidas da Paz para manter a segurança, excursões em aldeias deixam mulheres e crianças com lágrimas nos olhos. Além disso, as crianças enfrentam um futuro incerto, sem direção clara e sem a capacidade de sonhar com uma vida melhor. A média de idade no país é apenas 23 anos e as ruas estão repletas de crianças pequenas correndo pelas esquinas, muitas delas sem acesso à educação. Quando vem uma câmera, sorriem e começam a segui-la. As famílias têm o máximo de filhos possíveis, pois a expectativa de vida no Congo é muito baixa. As crianças podem ajudar nas tarefas, então cada família cria facilmente 6 a 8 crianças. A diversão diária das pessoas envolve luta entre os homens que se orgulham da sua força e convidam outros para duelos. Recusar o desafio é visto como covardia, tornando esses duelos cheios de competição e entusiasmo. As pessoas dançam, cantam enquanto assistem, e no final quem toca o solo é considerado o perdedor. Apesar de não terem acesso à República Democrática do Congo de praticar a pesca, aproveitando o rio do Congo ao oeste do país, as pessoas da região oeste usam o rio para pescar e ganhar a vida. Algumas delas, sem barcos, recorrem a redes nas águas turbulentas. Em resumo, a República Democrática do Congo é um dos países mais densamente povoados da África, mas essa densidade está associada à pobreza, problemas de segurança nas fronteiras, falta de felicidade, corrupção
e decadência no sistema educacional e de saúde. Esses são desafios enfrentados pela população e a maioria dos minerais preciosos está nas mãos de empresas estrangeiras, principalmente chinesas. Para alcançar prosperidade e paz, o país precisa se libertar dessas empresas e colocar líderes genuinamente patrióticos e competentes no governo. Caso contrário, a situação no Congo não vai melhorar. Se você gostou do vídeo, pode apoiar de forma simples dando um like e se inscrevendo aqui no canal. Confira também o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Você vai se surpreender. Na produção, na narração, Gustavo Mieckzikoneski. Até o nosso próximo encontro, aqui no Econotalks.